Se você quiser, disse o abade, caindo aliviado. Sobre um monte de peles. Item, mas prefiro não falar sobre o mestre Tadju. Ah! Aquele. Você já ouviu falar no mestre Tadju? Conte como é que você sempre se arranja para saber de tudo e de todos sem se mexer desta montanha. A gente ouve e vê, disse o eremita misteriosamente. Diga o que acha dele. Nunca ouvi. Mas suponho que será como uma dor. Uma dor de parto, talvez. Mas uma dor. Dor de parto. Você pensa mesmo que vamos ter um novo renascimento? Como alguns dizem. Deixe de rir misteriosamente, judeu velho, e diga qual é a sua opinião. Você deve ter uma. Você sempre tem. Por que é tão difícil obter a sua confiança? Não somos amigos. Em alguns terrenos. Mas temos as nossas divergências. Você e eu. Que é que as nossas divergências têm a ver com o mestre Tadju e com um renascimento que ambos gostaríamos de presenciar? Mestre Tadju é um escolástico secular e muitíssimo afastado das nossas discórdias. Benjamin sacudiu os ombros eloquentemente. Divergências escolástico. Seculares, repetiu ele, jogando as palavras como se cuspisse caroços de maçã. Eu já fui chamado de escolástico secular várias vezes por certas pessoas, e já tenho sido posto no pelourinho, apedrejado e queimado por causa disso. Mas você nunca. O padre fez uma pausa, franzindo a testa. Aquela loucura outra vez. Benjamin estava olhando para ele com um ar de suspeita e o seu sorriso tinha esfriado. Ele, pensou o abade, está me considerando agora como um deles, sejam quais forem esses eles sem forma, que o forçaram a esta solidão. Posto no pelourinho, apedrejado e queimado. Ou o seu eu significa nós, como eu, o meu povo. Benjamin, sou Paulo. Torquemada está morto. Nasci há perto de 70 anos. E logo morrerei. Sempre quis bem a você, meu velho, e quando você olha para mim, quero que veja Paulo de Peicos e mais ninguém. Benjamin cambaleou por um momento. Seus olhos ficaram úmidos. Eu às vezes esqueço. E às vezes você esquece que Benjamin é só Benjamin, e não Israel inteiro. Nunca. Fuzilou o eremita, outra vez com os olhos brilhantes. Por 32 séculos, parou e fechou a boca com força. Por quê? Murmurou o abade, quase reverentemente, porque você toma sobre si todo o fardo de um povo e do seu passado. Os olhos do eremita lançaram como que uma rápida advertência, mas depois engoliu em seco e escondeu o rosto nas mãos. Você está pescando em águas turvas. Perdoe-me. O fardo foi-me entregue por outros. Levantou os olhos devagar. Poderia recusá-lo. O padre calou-se. Por algum tempo não houve um só som na choupana, senão do vento. Havia qualquer coisa de divino nessa loucura. Pensou Dom Paulo. A comunidade judaica estava muito disseminada nesses tempos. Benjamin talvez tivesse sobrevivido aos seus filhos ou, de algum modo, fora desterrado. Um israelita
velho como ele, poderia peregrinar anos a fio sem encontrar outros da sua raça. Talvez na sua solidão tivesse adquirido a silenciosa convicção de que era o último, o único. Sendo o último, deixara de ser Benjamim para ser Israel. Sobre o seu coração descansava a história de 5.000 anos, para ele não mais remota, mas a história de sua vida. O seu eu era o equivalente do nós majestático. Mas eu, também, sou membro de um todo, pensou Dom Paulo, sou parte de uma congregação e uma continuidade. Os meus também foram desprezados pelo mundo. Entretanto, para mim, a distinção entre mim mesmo e a nação é clara. Para você, amigo velho, essa distinção tornou-se obscura. Um fardo imposto a você por outros. E você aceitou-o. Quanto deve pesar? Quanto pesaria para mim? Ele tomou-o nos ombros e tentou levá-lo, experimentando-lhe o volume. Eu, como monge cristão e sacerdote, sou responsável diante de Deus pelos atos de todos os monjas e sacerdotes que já respiraram e andaram na terra desde Cristo, tanto quanto pelos meus próprios atos. Estremeceu e começou a abanar a cabeça. Não, não. Esse fardo esmagava a espinha. Era demais para qualquer homem. Exceto unicamente Cristo. Ser amaldiçoado por causa da fé, era já um fardo pesado. Suportar as maldições era possível, mas, aceitar o ilógico por trás das maldições, o ilógico que levava a sofrer não só por si próprio, mas também por todos os membros de sua raça ou fé, pelas ações deles, como pelas suas próprias. Aceitar isso também. Como Benjamim procurava fazer. Não, não. E no entanto, era a fé de Dom Paulo que lhe dizia que o fardo existia e existirá. Desde Adão o fardo fora imposto por um demônio gritando com sarcasmo. Homem, para o homem. Homem. Chamando cada um a dar conta dos atos de todos, desde o começo, um fardo impresso sobre todas as gerações desde o ventre materno, o fardo da culpa do pecado original. Que o insensato conteste, se quiser. O mesmo insensato, com grande alegria, aceitou a outra herança, a herança da glória ancestral, de virtude, triunfo e dignidade que o fizeram corajoso e nobre. Desde o seu nascimento, sem protestar que, pessoalmente, nada fizera para merecer essa herança, além de nascer da raça do homem. O protesto foi reservado para a herança do fardo que o fazia culpado e exilado desde o seu nascimento, e contra esse veredicto ele se esforçava por fechar os ouvidos. O fardo, na verdade, era pesado, mas a sua própria fé dizia-lhe que aquele cuja imagem crucificada está sobre os altars, erguera-o dos seus ombros. A marca do fardo permanecera, mas era um jugo leve comparado com o peso da maldição original. Não iria dizê-lo ao velho, desde que este já sabia que essa era a sua crença. Benjamim procurava outro. E o último hebreu estava só na montanha, a fazer penitência por Israel e a esperar. Por um Messias a esperar, esperar, esperar. Deus abençoe você por ser um tolo valente. E mesmo um tolo sábio. Um tolo sábio.
disse o eremita, imitando-o você. Sempre se especializou em paradoxos e mistérios, não é, Paulo? Se uma coisa não se contradiz a si própria, então nem mesmo chega a interessar você, não é verdade? Você encontrou a Trindade na unidade, a vida na morte, a sabedoria na loucura. De outro modo, poderia haver bom senso demais. Ter senso de responsabilidade é sabedoria, Benjamin. Mas pensar que é possível arcar sozinho com ela, é um disparate. Não é loucura. Um pouco, talvez. Mas uma loucura cheia de valentia. Então vou contar a você um pequeno segredo. Fiquei sabendo que não posso arcar sozinho com essa responsabilidade, desde que ele me chamou outra vez. Mas estaremos falando da mesma coisa. O padre deu de ombros. Você se refere a isso como ao fardo de ser escolhido. Eu diria o fardo do pecado original. Em ambos os casos a responsabilidade implícita é a mesma, apesar de podermos exprimi-la de modos diferentes e discordar violentamente um do outro a respeito das palavras que usamos para dizer algo que não se pode pôr em palavras, uma vez que é algo que se passa no silêncio da alma. Benjamin riu. Bem, estou contente em ver que você percebe isso, afinal. Ainda que, na verdade, só tenha dito que nunca disse nada. Pare de cacarejar, seu malvado. Mas você sempre usou tantas palavras para defender a Trindade, apesar de ele nunca ter precisado de defesa antes de vocês o receberem de mim como uma unidade. Ah! Gritou Benjamin, andando de um lado para o outro. Por uma vez na vida fiz você ter vontade de discutir. Ah! Mas não tem importância. Eu mesmo uso poucas palavras e nunca tenho bem certeza se ele e eu dizemos a mesma coisa. Penso que você não pode ser censurado, deve ser mais difícil com 3 do que com 1. Deixe de blasfemar, seu velho espinhudo. Eu só queria saber a sua opinião sobre o mestre Tadeu e sobre o que se está preparando no mundo. Por que procurar a opinião de um velho anacoreta? Por que, Benjamin Eleazar Bar Joshua, se você não aprendeu a ser sábio com todos esses anos de espera por alguém que não virá, pelo menos terá aprendido a ser perspicaz? O velho judeu fechou os olhos, levantou o rosto para o teto e sorriu astutamente. Insulte-me, disse em tom de zombaria caçoe de mim, engane-me, persiga-me, mas você sabe o que eu vou dizer. Você dirá, não? Direi que ele já está aqui. Vi-o uma vez, de relance. O quê? De quem você está falando? Do mestre Tadeu. Não? Além do mais, não quero profetizar, a menos que você diga o que é que o está preocupando, Paulo. Bem, tudo começou com a lâmpada do irmão Cornuer. Lâmpada? Ah, sim, o poeta referiu-se a isso. Ele profetizou que ela não funcionaria. O poeta enganou-se, como sempre. É o que me dizem. Não assisti à experiência. Funcionou, então. Esplêndido. E isso fez começar o quê? Fez-me começar a pensar. Estaremos perto de algum abismo. Ou chegando a algum porto.
Essências elétricas no